terceiro trimestre de 2025, estamos estudando a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Pastor José Gonçalves, de Água Branca, no Piauí, comentarista desse trimestre. E nesta noite estaremos falando aqui, um resumo, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Observando este comentário sobre a pregação do Evangelho, é a marca de uma igreja fiel às Escrituras. Porque nós estamos vivendo dias que a Bíblia ela está sendo esquecida, principalmente no seu contexto geral. Em muitos lugares, as mensagens são selecionadas, textos de alta ajuda, mensagem de coaches, mensagens que amacia, que vem ao encontro do ego, que sacia, mas não a alma. Sacia o ego, mas não a alma. Mensagem que antes dos pregadores assumir a tribuna para ministrar, ele é convidado aos gabinetes para saber o estilo de mensagem que ele prega, para que não venha confrontar alguns irmãos. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo, mas a igreja que é fiel à palavra, nós vamos ver nesta noite que a marca de uma igreja bíblica, primeiro, o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Toda mensagem, o Senhor precisa ser o centro dela. Hoje também está havendo essa inversão de valores. O homem está querendo ser o centro da mensagem, ou concorrer com Cristo, sendo que a glória é dele, a honra é dele, mas muito quer atrair a glória para si. Quando ele é usado pelo Senhor, Deus é quem usa, ele que alguém vai elogiar, às vezes não está preparado para elogio, se envaidece, se embriaga com elogio, e termina ficando sozinho. Porque se o Senhor não nos usar, se o Senhor não for quem nos direciona, não vai ter nenhum resultado. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Através da palavra do Senhor. Mesmo através de um folheto que alguém entrega, ela pode trazer mudança. Eu estava lendo hoje um testemunho de um rapaz evangelizando, entregou um folheto para um senhor, e aquele senhor pegou aquele folheto e rasgou. Olha o que eu faço com o teu folheto. Aí ele foi para casa. Aquele irmão saiu, ele foi para casa. Quando chega lá, ele tira a camisa. Quando ele tira a camisa, cai um pedacinho de papel. Aí ele tinha caído dentro do bolso dele. Ele vai olhar no pedacinho de papel, está escrito assim: e disse Jesus.
Daquele momento em diante, ele não teve mais sossego. Aquela palavra toda hora. E disse Jesus. E o que Jesus disse? Ele começou a ficar curioso. Acordava à noite sonhando com aquele versículo. E disse Jesus. Aí ele saiu no bairro procurando se alguém conhecia aquele irmão. Passou as características do irmão. Só irmão assim, assim. Você conhece ele? Olha, talvez ele tenha lá naquela igreja. Aqui no setor tem uma igreja. Vai lá. Aí ele foi num culto. Quando chegou lá olhando assim, chegou o irmão. Disse, você está aqui, que quando terminar o culto, eu vou perguntar para ele o que é esse negócio, o que Jesus disse. Logo o pregador começou a ministrar, e o pregador disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse Jesus, eu sou o pão da vida. Aleluia. E disse Jesus, quem tem sede, venha a mim e beba. Então a palavra, simplesmente uma frase, ela teve resultado, porque é a palavra de Deus. Pregação, Cristo precisa ser o centro. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavra vazia. Eu cheguei num campo que a igreja era acostumada, culto de ensino, pastor chegar e dizer assim, quem tem glória, dê glória, quem tem aleluia, dê aleluia. E ali era aquele movimento e não tinha nada. Aí eu cheguei, comecei a observar, comecei a ministrar a palavra do Senhor. Aí o povo começou a edificar a vida, Deus começou a trabalhar na vida das pessoas, porque quem muda é a palavra de Deus, quando ela encontra a guarida. Infelizmente hoje, as pessoas estão mais preocupadas em que a igreja glorifica do que ele ministrar. Estou mais preocupado com isso, como se fosse um termômetro. Amado, ministra a palavra do Senhor e deixa que o Espírito Santo, você vai sentir tocar a palavra, tocar na sua alma, e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Parece que é um termômetro. Chegando, não está acontecendo. Transmite aquilo que Deus colocou no seu coração e deixa com o Espírito Santo, que é Ele que faz a obra. Aleluia. Ela anuncia que há um futuro de refrigério, de renovação na presença do Senhor. Esses são os principais objetivos de uma igreja comprometida com a palavra. Quem tiver revista, primeiro ponto, a igreja que prega as escrituras. As escrituras, o que ela faz? Revela Deus. Quer conhecer Deus? Conheça a palavra. Mergulhe na palavra do Senhor, você vai conhecer quem é Deus. A igreja deve pregar as escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, que os irmãos, a primeira foi no dia de Pentecostes, ali a inauguração da era da igreja, que o Espírito Santo veio para habitar com a igreja. Ali Pedro trouxe aquela mensagem célebre, falando do que relatava no livro do profeta Joel. E ali quase 3 mil almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. E agora ele vai para a segunda mensagem. E ele pregou as escrituras, fazendo um apanhado em toda a história, todo o Antigo Testamento. E aqui diz assim, os apóstolos aprenderam com o mestre que as escrituras têm autoridade. Então ele pegou a palavra do Senhor, a palavra ela tem autoridade. As pregações deles não se baseavam em experiências pessoais. Experiência pessoal é boa, amado. Ela não deixa de ser boa, mas ela não pode ser o principal. Eu não posso trazer um estudo todo falando só de experiência. Eu preciso trazer conteúdo da palavra do Senhor. E ele tinha o cuidado
de transmitir a palavra de Deus. Observe que Pedro empregou várias passagens nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele trouxe alguns trechos falando de Deus, como Deuteronômio, os livros históricos, dos Salmos e dos profetas. Esse apóstolo, ele cita as profecias e ele faz aplicações coerentes relacionadas a palavras e atos de Moisés, narrando o que Moisés ele fez, porque Abraão, Samuel, como obra realizada pelo Senhor. E ele citou esses fatos. Essa mensagem de Pedro, ela é completamente baseada e colocado Deus no centro. A mensagem que Pedro trouxe, o Senhor estava no centro dela. Pedro, como eu falei, ele usou aqui, baseado em Deuteronômio 18, o versículo 15 ao 19, falando da profecia que há de vir, a promessa da vinda do Senhor Jesus. Ele citou esse texto. Eu vou dispensar a leitura para nós ganharmos tempo, bem como o livro do Gênesis, capítulo 22, ele fez menção da figura ali de Isaac como o Senhor Jesus. Nós vimos também o Salmo 22, que é um salmo cristocêntrico, e a profecia de Daniel. Observa aqui que, além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. No texto que nós lemos aqui, vamos ver que o versículo 13 diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então, ele pegou esse texto e ia mostrando que Deus sempre esteve presente na história. Da mesma forma, os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus. Porque Deus se revela na natureza, conforme está no livro dos Salmos, Salmo 19, verso 1. Ele se revela na teofania, como lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. E ele se revela através das Escrituras. Então, a palavra dele revela. E eu quero destacar algumas características da igreja fiel em relação à pregação da Bíblia. Primeiro, a igreja fiel não prega ideias humanas, mas o Deus que se revela por meio das Escrituras inspiradas. Aí nós vimos lá em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Escritura, ela é o sopro de Deus, revelação plena, autoritativa e suficiente. Portanto, todo púlpito que deseja ser fiel deve estar submisso à palavra de Deus e não ao apelo da cultura ou do modismo dos tempos. Até porque esse lugar aqui, ele precisa emanar a palavra. Púlpito não é lugar de desabafo. Tem muita gente usando púlpito para desabafar, né? Aqui não é lugar de desabafo. Aqui é lugar de transmitir a palavra do Senhor. Desabafo, você chama alguém em particular e conversa com ele. Até porque chamar a atenção de alguém se chama particular. Elogiar se elogia em público. Mas hoje, às vezes, há inversão de valores. A pessoa chama a atenção de modo geral e depois no PV manda: fulano, me perdoe.
fulano, me desculpe, inversão de valores, que você faz isso, chamar atenção particular, só os dois. Agora, elogio, ele é público. Uma igreja fiel é reconhecida pela sua fidelidade ao texto bíblico. Onde a Bíblia é silenciada, Deus não é ouvido. Onde silencia a Bíblia, como é que vai ouvir Deus? Então, Deus precisa, a palavra de Deus ser o texto bíblico. E nós precisamos ser fiel a ele. Não adianta eu querer forçar uma aplicação no texto. Precisamos ter o cuidado que realmente o texto está dizendo. Depois você pode até fazer uma aplicação, mas a pessoa sabendo qual que for o verdadeiro motivo daquele texto. Segundo, a igreja fiel reconhece a Bíblia como a palavra inspirada de Deus, a fonte primária para conhecer a Deus e a sua vontade. Segundo Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. É através das Escrituras. A igreja não apenas prega a Bíblia, ela vive a Bíblia. Não adianta, amado, você pregar o que você não vive. Mandar alguém fazer o que você não faz. Primeiro nós precisamos viver para nós podermos pregar. Que nós pregarmos o que não vivemos, não vai surtir efeito. É igual aquele pai que diz para o filho: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A Bíblia nós precisamos vivenciar ela. A palavra é a fonte primária e normativa de autoridade para a fé e prática. Para a fé e prática. Não há outra fonte confiável para a igreja. Pois o que procede da mente de Deus, ela é o suficiente para guiar o povo de Deus. O que é isso? Não precisamos acrescentar nada à Bíblia Sagrada. Não estou precisando de uma nova revelação. O que está na Bíblia é o suficiente para nos conduzir ao céu, para nos levar à presença de Deus. Não precisamos acrescentar nada. O crescimento espiritual da igreja não depende de novidades, mas da exposição fiel da palavra que transforma. Amado, se a palavra não mudar a pessoa, eu não consigo mudar ninguém. As pessoas estão querendo forçar a pessoa a ser mudada, ser transformada, sem acreditar na palavra de Deus. Não vai haver mudança. Só há mudança, só há transformação, se a palavra de Deus encontrar guarida nos nossos corações. Se a palavra não achar guarida, não vai ter mudança. Você vai continuar o mesmo. Vai continuar, fulano não muda. Por que não muda? Porque a palavra não encontra guarida no seu coração. Porque quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela produz mudança, ela produz transformação. Você não é mais o mesmo, você é outra pessoa, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. É a palavra de Deus que transforma. Terceiro, a igreja fiel prega Cristo crucificado e ressurreto como centro das Escrituras. E aqui nós vemos aqui Lucas 24, 27 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus disse que ele estava presente em todas as Escrituras. E Paulo, lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz: e nós pregamos a Cristo crucificado. E Paulo diz mais ainda, escrevendo à igreja de Roma, que ele não se envergonharia do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Diz aqui Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, primeiramente, judeu e também os gregos. Então, o evangelho, ele é transformador. Jesus é o coração pulsante das Escrituras. Jesus é o coração pulsante das Escrituras. Vamos ver o que diz João, capítulo 5, e o versículo 39. Diz assim: examinais a Escritura, porque vós cuideis de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, conhecer o Senhor através da palavra. A palavra testifica do Senhor Jesus. A igreja fiel reconhece que toda a Bíblia aponta para Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Um púlpito sem Cristo é um púlpito sem vida. A igreja fiel, ela exalta Cristo e não o pregador. E por que as pessoas querem idolatrar alguém? Às vezes, se não for fulano, o negócio não vai para frente. Não, quem vai estar pregando lá? Não é fulano? Ou não? Se fosse fulano, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o Espírito Santo é que ele usa. E aí nós precisamos ter muito cuidado, amado, muito cuidado com a exaltação. Com a exaltação. Me faz lembrar daquele pregador, já citei algumas vezes aqui, que ele ia pregar num congresso, e aí ele chegou para o amigo e disse: olha, tu está indo para onde? Vou pregar em congresso. Qual que é a tua mensagem? Vou pregar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí ele foi pregar. Quando ele voltando, cabisbaixo, triste, disse: o que foi, rapaz? Aconteceu, rapaz? Soltei aquela tropa, não dei conta de ajuntar. Temos cuidado com a exaltação, com a autoconfiança. Eu não preciso nem estudar a Bíblia, porque eu já tenho ela toda na mente. Até já tem uns aqui que lê o texto e joga a Bíblia para lá. Abandona a palavra do Senhor. Eu acho assim uma falta de respeito com a palavra do Senhor. Ou então querendo mostrar que tem tanto conhecimento. Isso é um perigo, amado. A exaltação é perigosa. E precisamos ter muito cuidado com isso. A igreja precisa exaltar Cristo e não o pregador. A igreja fiel é sustentada, edificada e santificada pela pregação expositiva da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 e 17. Aí, quando o Senhor, falando com Pedro, orientando ele, para ele cuidar do rebanho, da igreja dele, que estava confiando, e aqui no capítulo 21 de João, na orientação do Senhor Jesus, pastor supremo, ele diz aqui no capítulo 21, versículo 15, e depois de teres jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jona, amas a mim mais do que eles? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E diz: apacenta os meus cordeiros. Apacentar é cuidar com a palavra de Deus. A Escritura testemunha de Jesus. Já falei sobre isso aqui, citamos João 5,39, que ela testifica de Jesus. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte foram por causa, já havia sido predita pelos antigos profetas. Mas aqui Pedro não deixou de exortar aqueles irmãos. Aqui Pedro ele apresenta uma mensagem cristocêntrica, pela qual dirige aos judeus acusações muito duras a respeito do Messias.
E aqui nós observamos que o que Pedro falou naquela mensagem, do capítulo 3, do 13 ao 15, primeiro, entregaram santo e justo, testificando que Jesus era santo e justo. Nós vimos isso lá em Isaías 53, 11, Zacarias 9, 9, e entregaram ele a quem? A Pilato. Segundo, nós observamos aqui que Pedro, ele acusou de eles ter negaram ao Senhor Jesus, não deram crédito a ele, negaram. Terceiro, consideraram-o pior do que um homicida, que foi Barrabás. Então trocaram Jesus por Barrabás. E quarto, mataram o príncipe da vida. Como é que mataram o príncipe da vida? Se ele era o dono da vida. Mas estamos falando aqui de Cristo, homem. Deus, homem. Ele não deixou de ser Deus, mesmo tomando forma de homem. E o qual Deus ressuscitou dos mortos. Aqui foi a mensagem de Pedro. As Escrituras, ela confronta o pecado. Quando examinamos esse segundo sermão de Pedro, aprendemos que a verdadeira pregação bíblica, ela confronta o pecado. Após falar da cura do coxo, ele afirma que apesar da ignorância dos judeus, as profecias que se cumpriram. Está aqui no capítulo 3, versículo 17 e 18, nós lemos. E agora, irmãos, eu sei que fizeste com ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que, já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Quando ele fala sobre isso, que ele acusa eles dessa maneira, mas diz que eles agiram por ignorância. Mas veio a palavra seguida. Qual foi a palavra seguida? Diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Ele acusou ele, mas diz que havia uma oportunidade. E a oportunidade era de arrependimento. A igreja, segundo ponto, que prega no poder do Espírito Santo. Aqui é totalmente a dependência, mano, do Espírito Santo. Não adianta só o conhecimento sem a presença do Senhor. Porque precisamos ter o cuidado, não pregar aquilo que nós queremos pregar, mas aquilo que o Senhor quer que pregue para a sua igreja. Essa obediência nós precisamos ter. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? O culto é determinado, culto é de família, é evangelístico, é culto voltado para a juventude, é culto de oração. Você vai pedir ao Senhor: o que eu vou falar sobre isso? O que precisa? Não adianta o culto ser de missões, evangelismo, e eu totalmente estiver fora do contexto do culto. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Teríamos cuidado, amados. Qual o caráter do culto? O caráter do culto, os hinos são apropriados conforme o culto. O culto de ensino, eu não vou cantar hino fúnebre. Culto de missões, eu não vou cantar hino fúnebre. Vou cantar hino voltado para missões. E assim até nas festividades. A pessoa vê, não observa o tema da festa. A festa está o tema, mas não tem nenhum hino que condiz com o tema da festa. Deus, ele é organizado, mas as coisas de Deus, elas são organizadas, o Espírito Santo é organizado. Se ele disse que é com decência e ordem, então é organizado. E nós precisamos ser submissos a ele. Pedir a direção dele: Senhor, me dê uma palavra. Ele que inspirou a palavra, ele vai lhe iluminar. Ele não vai lhe inspirar, porque inspirar, não, ela fechou no cano. Agora somos iluminados para trazer aquilo que Deus quer ir falando para a sua igreja.
O Espírito Santo é que faz isso nas nossas vidas. Nós somos usados por Ele. É Ele, não é nós. Que aprendemos, amado, com João Batista, quando ele diz que eu diminua e Ele cresça sobre a minha vida. Não fique tão preocupado em aparecer. Deixa o Senhor aparecer. Deixa o Espírito Santo, que Ele que cuida, Ele usa para trazer a palavra. Ele pega a palavra, leva o pecador, convence ele do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus Cristo purifica ele com seu sangue e salva a pessoa. Mas não, mano. Estamos querendo fazer inversão de valores, forçar a pessoa a aceitar Jesus e deixar que o Espírito Santo cuida. Isso é inversão de valores. Agora cuidar é nós. Agora convencer é o Espírito Santo. Deus sempre começa o milagre por meio daquilo que podemos fazer. Observe que Pedro disse para aquele coxo, eles iam orar. Oração importante. Eles iam orar às 3 horas da tarde. Estava indo ao hábito de estar nos pés do Senhor. E uma coisa, quem ministra, quem canta, precisa orar. Eu falei aqui no domingo atrasado, na escola dominical, que tem muita gente cantando bonito, mas sem peso de unção. Canta lindo, que maravilha, mas não tem peso nenhum de unção. Por quê? Porque não ora, porque não consagra a vida. Se consagra a vida, estiver louvando, o louvor chega diante do céu e toca os corações, e a pessoa sente a graça do Senhor nosso Deus. Não adianta eu pregar polido, palavra bonita, se não tiver a graça, a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então eu disse para ele, fique só os olhos neles, se olha para nós. Interessante que o cego lá de Jericó, ele não podia ver, mas não levanta. Ele podia ficar em pé. E o Senhor fica e colocou ele de pé. Aqui ele não poderia ficar de pé, mas ele poderia ver. Aleluia. E foi exatamente aqui. O mendigo, ele não podia ver. Precisou se colocar em pé. Mas o de Jerusalém, que ele não podia se levantar, teve que olhar para os apóstolos. E ele os mirou. E com a mão estendida, esperando receber uma moeda, o primeiro pregador pentecostal, que foi Pedro, tinha algo mais precioso para lhe oferecer. E então ele fixou os olhos. E essa expressão é também usada para descrever, como Paulo também, cheio do Espírito Santo, ele olhou, fixando os olhos naquele paralítico lá de Listra. E ele ficou bom, foi curado. Também fixando os olhos naquele que estava querendo atrapalhar a obra do Senhor. E ele ficou cego. Pedro também, fixando os olhos lá em Samaria, ele repreendeu que ele queria comprar o poder do Espírito Santo. Então isso aqui mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungindo para pregar. Quem estava falando isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem o papel de quê? De glorificar a Jesus. Interessante, amado, como que trabalha a perfeição da Trindade? Sem nenhum querer passar na frente do outro. A Trindade trabalha para o bem-estar, a harmonia que há. E Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. E ele fez exatamente isso. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para quem? Para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico da Porta Formosa. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Porque agora, quando acontece isso, o pessoal agora quiseram olhar para eles, admirado deles.
Disse não. Está aqui no versículo 12, do texto que nós lemos, que diz no versículo 12: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos daqui, ó. Disse, não, essa glória não queremos não. Esse aqui não é nós que fizemos isso não. Esse aqui não foi nós que fizemos. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Ela não é uma pregação bíblica. Isto não passa, como eu falei, de um discurso humano. O apóstolo Pedro não caiu na armadilha de querer honra para si. Não, ele tributou ela toda ao Senhor. Isso é o Senhor que faz isso. Nada que nós fizemos foi nós. Simplesmente, como está, fomos só o instrumento. Agora, o instrumento qualquer um nós podemos ser, desde que nós colocamos na brecha. Desde que colocamos no centro da vontade do Senhor, o Senhor vai nos usar. Agora, a honra, a glória é dada a Ele. Essa ninguém, Ele não negocia. E para concluirmos, uma igreja que prega a esperança vindoura. Infelizmente, em muitos lugares, não se prega mais sobre o arrebatamento da igreja. Não se fala mais em arrebatamento. Aqui, graças a Deus, constantemente nós estamos lembrando os irmãos. Não se apegue a este mundo. Direto nós estamos falando aqui, não se apegue às coisas materiais. Tenha, administre aquilo que Deus lhe confiou, mas não coloque o seu coração. Seu coração precisa estar cheio de Deus. Você vai administrar aquilo que Deus lhe confiou. Porque quando Jesus vier, nós estamos aguardando Ele hoje, as coisas terrenas ficam, quer nem saber quem vai cuidar, quer saber ao encontro do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento da igreja é algo latente aos nossos corações, aquele que bate com força, sabendo que tem uma esperança viva da vinda do Senhor Jesus. E Ele prometeu de vir buscar a sua igreja. É um alerta a uma sociedade diferente e insensível. E Pedro, ele nos exorta sobre isso. Ele chamou lá na primeira mensagem dele de uma geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Duas situações que estava o povo naquele tempo. Das duas mensagens de Pedro. Uma era perversa, a outra ignorante. Era uma cultura indiferente à insensibilidade para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. E era exatamente uma igreja que estava, a igreja de Tessalônica, ela estava nessa situação. Preocupada com quem estava morrendo, quem era crente. Mas não, a pessoa crente morrer, alguém ficava preocupado. Assim estava a igreja de Tessalônica. E se o que foi feito desses irmãos que morreram em Cristo? Aí Paulo vai escrever essa carta, da 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Sobre o quê? Sobre acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem Cristo não tem esperança. Agora que nós que temos o Senhor, às vezes sentimos pela separação do convívio da pessoa. Eu falei isso aqui terça-feira passada, que como Deus deu o dom da vida, nós lutamos por Ele, pela vida. A pessoa faz tudo para viver. Corre, vai médico, toma remédio, faz tudo, gasta o que tem, o que não tem, para cuidar da saúde, porque é o dom da vida. Esse aí é do fato. Mas quando o Senhor colhe, leva alguém que está em Cristo, sentimos a dor da separação, mas nós alegramos que está com o Senhor e num estado melhor do que o nosso, porque nós estamos lutando ainda, estamos sujeitos, mas aqueles que estão no Senhor já alcançaram. Então Paulo traz essa palavra de esperança para a igreja de Tessalônica. A promessa da segunda vinda, Pedro aqui deixa bem claro, no versículo 19, quando ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença de Deus, ela traz
esse refrigério na nossa alma. Esse refrigério que só a palavra de Deus, só a presença dele preenche a nossa vida. Nada pode preencher, mas a palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo na nossa vida, preenche essa lacuna que há na vida do ser humano e traz essa esperança da vida eterna. Diz, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Aqui trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade no tempo de Deus e se cumprirá. Então nós temos uma grande missão de trazer uma palavra de esperança para aqueles que não têm. E nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, de falar de Jesus. Agora, tenhamos o cuidado. Você que às vezes trabalha num lugar, no seu colégio, onde você esteja, quer falar de Jesus, aproveite a oportunidade e não deixe o povo enfarteado. Deixe o povo com vontade de ouvir mais. Eu sempre tenho falado aqui, é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Às vezes a pessoa fala demais e a pessoa sacia, deixa a vontade de ouvir mais. Fala um pouco de Jesus, vai chegar um momento que as pessoas vão chegar assim, fala para nós da palavra de Deus. E você fala mais não, na oportunidade eu falo mais. Você vai sempre ter uma palavra para alguém. E não tente convencer ninguém, pregue a palavra. Deixa que o Espírito Santo, ele vai convencer. Tem quem pesca, quem joga rede pega bastante peixe, não pega? Tem peixe de todo jeito, mas pega muito. Essas duas tarrafadas de Pedro aqui, pegou bastante peixe. Mas tem aquela pescaria que é de anzol. Ela vende uma. Eu não vi alguém com anzol pegar 2 ou 3 de uma vez só, não. É só um mesmo, né? Então tem aquele que é exatamente o evangelista pessoal. A pessoa que tem esse, pastor, eu não dou conta, se eu for para o microfone, dá um branco, eu não consigo ouvir nada, e a palavra some, não consigo falar nada. Mas se for para falar para uma pessoa, eu sei falar de Jesus. É exatamente você que Deus está querendo contar nesses últimos dias, para falar da esperança que há em Cristo Jesus. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não condene ninguém, só diga o que Jesus faz. Diga o que Jesus é para você. Diga o que Jesus tem feito na sua vida, para aquele que não tem esperança, e ele vai ter esperança assim como nós. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, Senhor.